Em caso de incêndio, você não deve usar o elevador, mas essas pessoas ainda estão tentando entrar no elevador. Assim que a porta do elevador se fechou, houve uma explosão repentina embaixo do elevador. O elevador parou logo acima das chamas. As pessoas que estavam dentro ainda não sabiam do ocorrido. De repente, o guarda de segurança sentiu um cheiro de queimado. Quando ele olhou para baixo, seus sapatos haviam derretido. O elevador é como um forno. Lá dentro, o cheiro de carne assada preenche o ambiente. As pessoas estão gritando, mas não há nada que alguém possa fazer para salvá-las. De repente, há outra explosão. Todos no elevador terminaram suas vidas em agonia. Inacreditavelmente, esse desastre foi causado pelo homem. O Skyscraper é o edifício de torres gêmeas mais famoso da Coreia. Ele tem 128 andares. A fim de aumentar a popularidade do edifício e os preços dos imóveis, ele estava planejando realizar um grande jantar. No dia de Natal, 16 helicópteros foram usados para lançar neve artificialmente para criar uma atmosfera de Natal. Bora NCO.PAR a se preparar para a ceia de Natal. O CEO gastou muito dinheiro na mídia. Para promover o evento, ele também ligou para o diretor da estação meteorológica. Os helicópteros foram solicitados a lançar neve artificialmente, mas a pressão do ar sobre a Coreia está instável. Mesmo à noite, há ventos, mas o CEO não se importa. Ele usou seu dinheiro para convencer a agência meteorológica a prosseguir com o plano. Na noite do jantar, os altos escalões do arranha-céu trocaram bebidas, fogos de artifício foram lançados no arranha-céu, e os presentes de Natal do Zaibatsu chegaram bem a tempo. Helicópteros sobrevoaram os fogos de artifício e os cobriram com flocos de neve brancos. Todos olharam para o lindo céu noturno, enquanto todos estavam absorvendo a alegria. Ocorreu um acidente. O helicóptero que estava fazendo a queda de neve foi subitamente atingido por fortes correntes de ar. O piloto perdeu o controle e bateu o helicóptero contra o prédio. O impacto causou uma sensação imediata. A festa, que havia sido tão pacífica apenas alguns momentos antes, se dispersou com medo. Os flocos de neve no céu se transformaram em lascas de vidro. Todos correram para salvar suas vidas. O combustível vazou do helicóptero acidentado. Uma faísca no circuito elétrico causou uma explosão. O andar inteiro ficou em chamas. O que é ainda mais assustador é que o sistema de sprinklers não funcionou bem naquele momento. O fogo se espalhou rapidamente. A situação estava fora de controle. Milhares de pessoas correram para salvar suas vidas. Temendo que as chamas tirassem suas vidas, os bombeiros foram enviados ao primeiro sinal do incêndio. O capitão Park liderou uma equipe de bombeiros para ajudar. A equipe do edifício anunciou imediatamente que não deveriam usar os elevadores. Naquele momento, todos estavam com pressa para fugir. Eles não ouviram o anúncio. As pessoas correram para o elevador como loucas. No momento em que o elevador se abriu, a feiura da natureza humana foi revelada. As pessoas da classe alta abriram caminho entre as pessoas ao seu redor. Naquele momento, não havia respeito pelos idosos e pelos jovens. Os guardas de segurança até expulsaram a faxineira Yunsu, a gerente do restaurante. Continuou implorando para deixar as crianças entrarem. Em resposta, ela foi expulsa sem piedade e as portas de ferro se fecharam lentamente. As pessoas no elevador acharam que tinham escapado da morte, mas foram recebidas com o gemido da morte. Mas quando o elevador desceu, o poço explodiu repentinamente. O elevador ficou preso em pleno ar. O fogo da explosão continuou a queimar o elevador. Os guardas olharam para baixo e viram que seus sapatos de couro haviam derretido. Então todos começaram a gritar. Eles foram deixados para MURRR. Com a violenta explosão, todos no elevador foram mortos, mas o fogo continuou subindo pelo poço. Em alguns momentos, ele saiu do elevador com o som da explosão. As pessoas que estavam esperando na entrada do elevador foram instantaneamente varridas pela onda de fogo. Elas rolaram no chão, gritando e em chamas. Ao mesmo tempo, ocorreram explosões em outros andares. Algumas pessoas foram até mesmo empurradas para fora do edifício pelas ondas de ar geradas pelas explosões. Nesse momento, os bombeiros finalmente chegaram ao local. Após um exame superficial da situação, o capitão acredita que o fogo deve ser encontrado e extinto de forma eficaz para controlar o incêndio. Mas o ponto de incêndio está no 63º andar, a mais de 100 metros do chão. A altura da escada de incêndio não é suficiente. Só é possível entrar pelo 19º andar do edifício. Old Park é experiente e pretende liderar a equipe para apagar o incêndio. O restante da equipe está sob o comando do subchefe, do saguão do andar térreo para evacuar e resgatar as pessoas presas. Park pegou um machado de incêndio e quebrou o vidro do 19º andar. Ele pegou 5 de seus homens e se encostou na parede. Ele teve que subir 40 andares a pé para apagar o fogo rapidamente. O incêndio no arranha-céu foi uma sensação instantânea na Coreia. A mídia correu para o local. Altos funcionários do governo prometeram à mídia que fariam o possível para salvar as pessoas presas, mas, fora das câmeras, ele se aproximou de seus tenentes, pediu-lhes que salvassem primeiro os plutocratas e os ricos. Ele rapidamente compilou uma lista de prioridades. Por outro lado, Park liderou sua equipe até o 63º andar, próximo ao incêndio. Sua perspicácia profissional permitiu que ele percebesse o perigo.
Ele apalpou as paredes e sentiu que uma explosão era iminente. Ele rapidamente ordenou que sua equipe fosse evacuada. Inesperadamente, ele se deparou com Tae-jun, o capitão da propriedade, que veio procurar sua filha. Park rapidamente deu um passo à frente e derrubou Tae-jun no chão. Ele pegou uma tábua e a usou como escudo. Ele pusou Tae-jun para fora do fogo durante a explosão. Park disse a ele para sair daqui, mas Tae-jun insistiu em subir as escadas para procurar sua filha. Durante a discussão, Tae-jun perguntou a Park se sua filha estivesse lá em cima. Como pai, você escolheria fugir? Park ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que a situação lá dentro devia ser muito perigosa. Então, ele deu a Tae-jun um walkie-talkie e uma garrafa de oxigênio. Ele lhe disse para encontrar sua filha e chamar os bombeiros para resgatá-la. Quando o incêndio começou, Tae-jun sabia a localização de sua filha. Por meio da câmera de vigilância, ele se aproximou rapidamente da área do restaurante. Ao longo do caminho, as chamas irromperam e os escombros desabaram. De repente, houve um grito de socorro. Acontece que a faxineira foi esmagada pelos escombros e não conseguia se mover. Tae-jun rapidamente removeu as pedras e a resgatou. Ele até deu o oxigênio de sua filha para ela. Mas, devido à perna machucada, ela não conseguiu escapar por conta própria. Quando Tae-jun soube que ele estava indo procurar sua filha, a tia tirou uma sacola de dinheiro de seu corpo. Essa é a taxa de matrícula de seu filho. Ela queria que Tae-jun desse o dinheiro para seu filho, mas Tae-jun decidiu salvá-la. Por outro lado, Park e sua equipe finalmente chegaram ao local do incêndio. Eles puxaram a mangueira de incêndio para apagar o fogo, mas a mangueira pequena não consegue apagar o fogo. A equipe ficou confortável e quis ir embora, mas Park foi inflexível e disse que eles tinham que apagar o fogo. Caso contrário, a situação ficaria pior. Mas o helicóptero em chamas ainda está explodindo. As chamas podem ceifar vidas a qualquer momento. De repente, há uma explosão que causa uma reação em cadeia. A equipe é arrastada por uma onda de ar. A pistola de água em sua mão fica fora de controle. Antes que ele pudesse se levantar, foi atingido na cabeça pela pressão da água. À medida que o fogo ficava cada vez maior, os dois canhões de água não conseguiam suprimi-lo. O velho Park decidiu mudar de tática. Ele correu para o fogo com um machado de fogo. Ele quebrou uma parede de vidro próxima. Instantaneamente, o fogo foi levado para a janela. Em seguida, Park jogou um tanque de oxigênio no helicóptero em chamas. Após a violenta explosão, o fogo feroz enfraqueceu gradualmente. Nesse momento, apenas 2 canhões de água são necessários para impedir que o fogo se espalhe. A situação parece estar melhorando. Por outro lado, o presidente do arranha-céu deu uma ordem maluca. Para minimizar os danos ao edifício, ele não levou em conta a segurança das pessoas presas. Ele forçou as paredes de aço contra incêndio para impedir que o fogo se espalhasse. Ao ver que o acesso ao restaurante estava prestes a ser bloqueado, Tae-jun correu para frente com os 2 feridos. Finalmente, quando o Faiwa estava prestes a cair no chão, eles rolaram e se arrastaram para dentro do restaurante. Quando sua filha viu Tae-jun, ela chorou e correu para Feri-NTI. E filha se abraçaram e choraram. Depois de confortar sua filha, Tae-jun usou o walkie-talkie para dizer a Park que muitas pessoas estavam presas no restaurante. Ele esperava que os bombeiros viessem resgatar a Lo, inesperadamente, no caminho para o resgate, mas o centro de comando enviou uma ordem. Pediu a Park que levasse a equipe para outra área. Há uma dúzia de pessoas com problemas respiratórios que precisam ser resgatadas, mas as pessoas que estavam no restaurante estavam relativamente seguras. Park não teve escolha a não ser obedecer. Mas quando ele chegou à área designada, não só não havia fogo, como também não havia pessoas com problemas respiratórios, apenas um congressista e sua esposa. Para piorar a situação, o congressista chamou os bombeiros de perdedores. Nesse momento, os olhos de Park estão cheios de raiva. Tae-jun está ficando inquieto. Quando os bombeiros não aparecem, o pior é que o prédio inteiro está em perigo. O aço e o concreto dentro das paredes estão mostrando sinais de desmoronamento. O restaurante se transformou em um inferno. Em um piscar de olhos, não há lugar para ficar de pé. Naquele momento crítico, Yoon-soo viu o elevador do lado de fora da JN e ele apontou. E essa pode ser a única maneira de sobreviver. Ela fez com que todos pulassem. Mas quando chegou a vez do último idoso, houve uma explosão repentina no prédio. O idoso foi instantaneamente engolido pelas chamas. O elevador estava flutuando e caindo rapidamente. Ele estava preso no ar. Isso não vai durar muito. Tae-jun orienta todos a balançar o elevador em direção ao prédio. Com um esforço conjunto de todos, o elevador quebrou o vidro do prédio. Eles pularam apressadamente para dentro do prédio, mas antes que todos pudessem terminar a evacuação, a corda se rompeu de repente. O elevador despencou até o chão. Os sobreviventes começaram a procurar uma saída. Tae-jun pensou na ponte de vidro. Talvez se formos para o outro prédio, possamos escapar. No momento em que todos estavam subindo a ponte de vidro, o capitão Park viu a cena por acaso. Ele os deteve. Por causa do incêndio e da queda do helicóptero,
A ponte de vidro não consegue mais suportar a pressão. Ela pode desabar a qualquer momento. Park e sua equipe decidiram explorar o caminho para Toodles e colocaram bastões luminosos em pontos de pouso seguros. Mas apenas uma pessoa pode passar de cada vez. A primeira a passar foi a filha de Taejun, Mai. Ela estava prestes a chegar ao outro lado. De repente, o vidro sob seus pés começou a se quebrar. Já Mai ficou assustada e gritou. Quando Taejun viu isso, ele tentou salvar sua filha, mas foi impedido pelo capitão Park. Então, o prefeito, que estava em choque, saiu correndo. Mas quando ele chegou ao meio da ponte de vidro, o vidro rachou rapidamente e desabou. Os bombeiros rapidamente agarraram Jalmai e correram de volta. O capitão usou seu walkie-talkie para chamar os nomes dos membros de sua equipe, mas não houve resposta. O pai de Jalmai sentou-se no chão e chorou. Enquanto isso, os profissionais chegaram a uma conclusão por meio de dedução computadorizada: o prédio logo cairá para o outro lado. Isso custará aos Zaibatsu dezenas de bilhões de dólares. Por isso, o governo sugeriu explodir o prédio, para evitar mais danos, e as pessoas presas teriam de esperar pela morte. O chefe dos bombeiros não concordou com essa abordagem. Ele queria ganhar mais tempo para salvar as pessoas. Para retardar o colapso do edifício, temos que liberar a água dos tanques do 85º andar. Para aliviar a pressão sobre o edifício, a situação é urgente. Taejun invadiu a área central com o líder de sua equipe, Park. Ele usou suas impressões digitais para abrir a válvula. Mais de 800 toneladas de água jorraram, e imediatamente parou as chamas no prédio. Também reduziu o peso e a pressão do edifício. Nesse momento, o walkie-talkie do capitão ouviu as vozes dos membros da equipe. Descobriu-se que ele e Jalmai já haviam chegado a um local seguro. Taejun pegou o walkie-talkie. Ele estava animado para falar com sua filha. Embora eles tenham diminuído a velocidade do colapso do prédio, mas o prédio ainda será alvo de demolição em 30 minutos, eles já começaram a colocar os explosivos. Taejun e os outros estão correndo contra o tempo. Felizmente, ele conhece bem a estrutura do prédio. Ele aconselhou todos a pegarem o elevador para escapar caindo. Os elevadores são travados a cada 10 andares, embora isso seja extremamente ARRISCA do ponto M a S. A essa altura, não há outra maneira melhor. Os bombeiros arrebentaram as cordas do elevador. O elevador começou a cair rapidamente. Inesperadamente, ele ficou preso no 37º andar. Pior ainda, havia um incêndio enorme embaixo, para não serem torrados vivos. As pessoas começaram a pular loucamente no elevador. Finalmente, o elevador desceu novamente. Ele finalmente conseguiu parar entre o 5º e o 6º andares. Park e Taejun saíram do elevador primeiro. Quando eles estavam prestes a puxar os outros para cima, de repente, o elevador saiu do controle e caiu no porão. Conforme o horário da explosão se aproximava cada vez mais, o governo ordenou a evacuação de todos os bombeiros. Mas ainda havia pessoas presas no porão. Taejun decidiu entrar no prédio novamente com Park para salvá-las. Eles planejaram explodir a cisterna subterrânea e usar o fluxo de água para levar as pessoas para os esgotos S. E, em seguida, fluir para o rio HN. Alguém os encontrará lá. Eles prepararam os explosivos e entraram no prédio novamente, mas quando passaram pelo poço do elevador, o controle remoto para a detonação caiu. Isso significa que a única maneira de detonar é manualmente. O tempo estava se esgotando e Park conduziu a equipe até o tubo de drenagem. Ele rapidamente levou 2 membros da equipe para a cisterna para colocar os explosivos. No momento em que eles colocaram os explosivos e estavam prestes a sair, Park fechou o portão de repente. Ele se deixou sozinho lá dentro. Diante do perigo, ele deixou a esperança de sobrevivência para os outros. No último momento de sua vida, Park discou para o correio de voz de sua esposa: "Sinto muito por não poder passar o Natal com você, porque tenho que proteger mais pessoas. Sinto muito, querida, eu te amo." Park cobriu o rosto e chorou. Foi a primeira e única vez que ele deixou uma mensagem para sua esposa. O choro estava cheio de tristeza por sua esposa. Depois de receber a notícia de que todos haviam entrado no tubo de drenagem, ele pressionou resolutamente o botão de detonação. Com uma explosão violenta, a cisterna de água jorrou como uma enxurrada de água. As pessoas presas foram arrastadas pela correnteza para o rio Han. As equipes de resgate chegaram rapidamente. Tace e os outros foram salvos. Eles se abraçaram com força após o resgate. Somente a esposa de Park mal podia esperar pela volta do marido. Diante de um desastre, não há super-heróis que possam fazer qualquer coisa. Há apenas pessoas comuns que dão um passo à frente. Há todos os bombeiros comuns, mas excelentes.